Queridos irmãos, nesta manhã de domingo, mais uma vez estamos reunidos, cada um no seu lar, para estudarmos a palavra do Senhor. Nessa caminhada missionária, hoje nós vamos tratar de Atos 9, 1 a 8. O texto básico é Atos 9, 1 a 9. Fala a respeito da conversão de Saulo. O tema é vasos escolhidos. Eu vou ler o texto e os irmãos acompanhem, cada um na sua Bíblia. Diz o texto assim: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, os levaram para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O texto é um texto pequeno, relata aqui a conversão de Saulo. Queria orar com o irmão nessa manhã. Abra seu coração, abra o seu entendimento. Vamos pedir a Deus que isso aconteça nos nossos corações, na nossa mente, uma disposição para ouvir, para aprender e para praticar. Oremos. Pai amado, essa manhã nós te louvamos porque mais uma vez estamos reunindo em torno da tua palavra. Nessa manhã nós queremos ver a maneira do Senhor trabalhar na vida daqueles que te serviram no passado, especialmente na vida de Saulo, mais tarde o Paulo. O Senhor esteja usando a vida desse homem, toda a escritura que lemos, para a nossa instrução, para que nós possamos aplicar algumas verdades também na nossa vida nesses dias que vivemos, nessa caminhada missionária. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando abrimos a palavra de Deus no livro de Atos, na última lição falamos um pouco sobre o capítulo 8, o destaque foi Filipe e as atividades que Deus realizou ali. Nesta manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida desse homem, Saulo, mais tarde conhecido por Paulo. O autor fala para nós que o texto básico desse estudo refere-se a um perseguidor árduo dos cristãos, Saulo, que se converteu e foi recebido com suspeita pelos discípulos em Jerusalém. Foi necessário que Barnabé o apresentasse aos apóstolos, para que acreditassem na sua conversão. Então, aqui o autor comenta que esse texto fala desse homem, um perseguidor da igreja. No capítulo 9 ainda há 3 relatos extraordinários, todos eles relacionados à conversão. O que nos chama mais atenção é a conversão de Saulo, posteriormente chamado Paulo. A conversão de Saulo se deu após um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Então, esse é um fato extraordinário aqui nesse texto. Houve outras conversões, houve outros que se converteram, mas eu quero destacar nesse capítulo a pessoa deste homem. Esse capítulo pode ser considerado também uma transição no livro de Atos, em vários sentidos. Do ponto de vista histórico-geográfico, o evangelho se expande dentro dos limites da Judéia e Samaria. Atos 1:8. A partir do capítulo 10, o evangelho começa a se expandir para o território gentílico. Ele é o próprio apóstolo Paulo que terá o papel de levar o evangelho aos gentios, como fica claro em sua conversão. Atos 9:15, Lucas relatando diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Pai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então a narrativa de Lucas mostra que esse homem, na sua conversão,
antes dele tomar esse passo de fé, ele já é dirigido a ele pelo Senhor, que ele seria um instrumento escolhido para levar essa palavra aos gentios e aos reis. Então observe que Deus levanta, através da sua vontade, seu querer, homens, e neste caso é Saulo. Ele tem um encontro com Jesus. Esse encontro faz toda a diferença na vida desse homem. Observe que neste capítulo ele ainda é chamado de Saulo, seu nome hebraico. Mas à medida que sai da comunidade judaica e percorre o ambiente pagão, passa a ser chamado de Paulo, seu nome romano. Então, quando nós ouvimos o texto, tem o nome Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Lucas está narrando essa conversão e nos mostra, através dessa conversão, alguns atos de Deus extraordinários. E o primeiro ato extraordinário é a conversão. E essa conversão de Saulo traz uma mudança completa na igreja. O grande perseguidor dos cristãos fora alcançado pela graça de Deus. Ele se torna aliado daqueles a quem perseguia. Além disso, ele mesmo é vítima de perseguição dos judeus. Então, acima de tudo, vemos o impossível e o inimaginável acontecendo. Os inimigos dos cristãos se tornam dele. Então, nós vamos ver que esse homem saiu de Jerusalém com esse destino a Damasco, com o propósito de prender aqueles que serviam o Senhor. Eles eram chamados do caminho. E, ao chegar, antes de entrar na cidade, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele perde a visão por 3 dias. Nesse período, então, Deus orienta Ananias para estar orando por ele, para que ele volte a ver. Ananias vai e encontra Saulo orando. Ora por ele. Ele agora é liberto daquela cegueira. E ele agora conhece Jesus, ele é batizado, e ele passa, então, naquele momento, a compartilhar do Evangelho com os judeus. Ele passa a provar que Jesus Cristo é o Messias. Observe um homem que sai de Jerusalém, preparado para perseguir, para matar, para prender. Agora Deus o convence, Deus o converte. Há uma conversão maravilhosa. Deus realiza algo maravilhoso na vida desse homem. E essa palavra caminho lembra muito a maneira como os livros de Salmo e Provérbios usam a expressão. Nesses livros, caminho é usado para expressar uma conduta ou um modo de vida, em concordância com os ensinamentos da lei mosaica. Então, esses homens e mulheres que eram chamados do caminho, eles tinham uma atitude diferente. Eles serviam ao Senhor Jesus em novidade de vida. E nós queremos, então, aproveitar esse relato do texto que Lucas narra aqui no capítulo 9, para nós tirarmos algumas lições também que podem ser aplicadas na nossa realidade hoje. E a primeira das lições que nós vamos tirar é que há uma ação extraordinária de Deus. O mais surpreendente aqui na conversão de Saulo é a ação extraordinária de Deus. Não foram os apóstolos que procuraram argumentar com ele, não foi uma pregação de nenhum dos diáconos, foi um testemunho nenhum testemunho de nenhum cristão perseguido, mas foi o próprio Senhor que se manifestou a ele na entrada. Então, esse encontro com Jesus é algo extraordinário. Saulo não ouve o evangelho de nenhum dos apóstolos, nem dos diáconos, nem dos crentes. É do próprio Jesus. Ele ouve essa palavra e ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo agora tem o entendimento que o que ele estava fazendo não agradava a Deus, o que ele estava fazendo era perseguir aqueles que serviam a ele. Então, nesse extraordinário momento, então ele recebe então do Senhor essa palavra, e a partir daí, então, ele tem um encontro com Jesus. Ele fica aquele período sem ver, e nesse período Deus trabalha o seu coração. E quando Ananias encontra ele, está orando, ele está esperando alguém vir orar por ele, para que ele fique livre daquela cegueira. Então Deus trabalha de forma extraordinária. Deus realiza algo maravilhoso na vida desse homem. Então nós vamos ver que esse é o primeiro fato ocorrido nesse relato aqui. E nós queremos lembrar que em tudo isso percebemos a intervenção de Deus.
ainda que as coisas pareçam estar fora do controle. É incrível como Deus opera de maneira inesperada. A igreja precisa continuar acreditando na ação extraordinária de Deus. Então, naqueles dias foi algo extraordinário. Deus fez algo maravilhoso. Deus levou Saulo a uma conversão. Um perseguidor passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Segunda coisa que o autor fala para nós é a desconfiança dos discípulos. A fama de Paulo ou de Saulo era tão ruim que Ananias em Damasco relutou em atender o chamado do Senhor para ir orar por ele. Em Jerusalém, os discípulos não quiseram recebê-lo. Havia uma desconfiança dos discípulos por causa da perseguição e da fama de Paulo. Mas agora eles percebem que com a companhia de Barnabé leva esse homem. Barnabé, o seu nome significa encorajador. Ele foi e acompanhou Saulo e ele apresentou Saulo aos apóstolos. E Paulo mais tarde fala que ele teve um contato com Tiago e foi Pedro e Tiago. Ele conversou com esses dois apóstolos naquele dia. E note que ele está aqui agora numa fase de transição, de um perseguidor a ser um perseguido. E nós vamos ver que Barnabé tem uma sensibilidade, uma percepção que Deus havia feito algo extraordinário na vida dele. Então ele leva aquele homem também lá para Antioquia depois, para ser um companheiro dele de ensinamento daquele povo. Note que Deus salva aquele homem. Ele começa a pregar lá em Damasco. Depois ele vai a Jerusalém e prega o evangelho. E mais tarde o próprio Barnabé leva ele para ser um companheiro de discipulador. Um homem que ia discipular os discípulos que se convertiam em Antioquia. Terceira coisa que o autor fala é a ousadia que Paulo tem. Nós vamos notar que logo após a sua conversão, ele já compartilha com as pessoas a pessoa de Jesus Cristo. Ele prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Note bem que antes ele perseguia aqueles que falavam isso, agora ele é um perseguidor, como aqueles discípulos, por pregar e falar que Jesus era o Messias, o prometido Cristo. E ele vai então nas sinagogas de forma ousada. Ele confunde os próprios judeus. E os judeus queriam matá-lo. Então perceba que lá em Damasco ele é tirado de uma forma extraordinária por Deus, através dos seus discípulos. Ele é descido pela muralha, porque eles queriam matá-lo. Em Jerusalém também, quando ele chega lá e começa a falar do evangelho, e a discutir com aqueles homens que tinham conhecimento e convencê-los, eles também querem matar, então eles levam embora para Tarso. Observe que Deus trabalha o coração daquele homem, mas ele vai já evangelizando, ele vai trabalhando de uma forma ousada. Ele prega o evangelho em Damasco, ele prega o evangelho em Jerusalém. E mais tarde vai ser aquele grande homem que estará empreendendo a plantação de novas igrejas. Eu queria lembrar também que o autor faz aqui menção dos milagres que acontecem aqui no capítulo 9 de Atos. Observe que há 2 milagres que são narrados aqui no livro de Atos, no capítulo 9. O primeiro deles é a cura de Enéas. E o segundo é a ressurreição de Dorcas, Talita. Então eu queria que você lembrasse que os feitos de Deus naqueles dias tinham uma finalidade: levar as pessoas a conhecerem, a crerem em Jesus Cristo. Esse era o propósito dos milagres. E a Bíblia, então, mostra isso de uma forma clara. Para sempre os milagres apontam para a pessoa de Cristo, e o desejo desses milagres é que venham despertar fé àqueles que estão vendo os milagres serem feitos. Então, hoje de manhã eu queria que você lembrasse, Hoje as igrejas têm uma função diferente para os milagres. Chamar a atenção, colocar o nome de evidência, de líderes, mas naqueles dias, e ainda hoje, o propósito dos milagres é levar as pessoas a conhecer a Jesus, a apontar a pessoa de Cristo para aqueles que ainda não creem nele. Então,
nessa manhã eu queria que você, olhando para essas coisas que o autor fala, você e eu, pudéssemos olhar então para o nosso Brasil, para as igrejas evangélicas do nosso país, porque elas prometem curas, milagres, libertações dos problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, materiais. Mas isso passa, o objetivo deles é só fazer um chamativo para que as pessoas venham até a igreja. Naqueles dias, não, os milagres no ministério de Jesus também e dos apóstolos, eles raramente acontecem no templo. Eles acontecem nos lugares mais diferentes. E quando eles acontecem, eles têm uma finalidade: despertar a fé na pessoa de Jesus. Ver aquilo que Deus está realizando na vida dos homens, daqueles que estão necessitados. E ao ver esses milagres, outros venham crer e se converter também. Nós vamos perceber que na cura de Enéas, a cidade onde ele estava, muitos se convertem. Em Jope, na ressurreição daquela mulher, Dorcas, muitos naquela cidade também vêm se converter pela ação do Espírito de Deus na vida deles. Que o Senhor nos ajude, então, olhando todas essas coisas. Primeiro, a ação extraordinária de Deus na vida de Paulo, ou de Saulo, mais tarde Paulo. Segundo, é que aqueles discípulos desconfiavam da conversão de Saulo, mas Barnabé vai lá, leva Saulo, orienta os discípulos. Eles então recebem agora aquele homem convertido, um perseguidor, passa agora a ser perseguido. Terceira coisa que acontece aqui, Paulo, depois da sua conversão, torna-se um homem ousado na pregação, no ensino da palavra de Deus. E última coisa, o autor destaca que os milagres acontecidos aqui, cura de Enéas, ressurreição de Dorcas, tinha uma finalidade: que as pessoas que estavam ao redor, aqueles que viram esse milagre, é que eles viessem a crer na pessoa do Senhor Jesus e se converter a Ele. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a observarmos isso. Que esse tempo que nós estamos vendo aqui, que nós possamos ver o poder de Deus agindo na igreja brasileira e aproveitar os ensinamentos para levar aqueles que ainda não conhecem o Senhor a uma prática bíblica, uma prática que glorifique o Senhor. Vamos orar nessa manhã, cure a sua cabeça, que o Senhor nos ajude nessa caminhada cristã, nessa caminhada da evangelização do nosso bairro, nessa caminhada da evangelização da nossa cidade, na caminhada da evangelização do nosso país, que nós possamos aproveitar todas essas ações do Espírito para que nos estimule, nos leve a ver a ação do Senhor e a vida desses homens como exemplo, nos desafiando no serviço e na obra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nessa manhã mais uma vez nós estamos reunidos, lendo a Tua palavra, cada um no seu lar, mas que essas verdades narradas por Lucas venham despertar no nosso coração confiança, disposição para o serviço, ousadia na evangelização e disposição também para falar daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo testemunho de Saulo nos lugares que ele foi. Obrigado pelo testemunho que Deus usou Paulo para a realização da sua obra. Usa-nos também como instrumento. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.